Boa noite, meus queridos irmãos. Quero saudá-los na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que hoje na nossa live estamos gravando esse vídeo para a noite no nosso culto de oração. Orando, irmãos, desde que surgiu esta Covid, nós temos buscado em oração que passe esse mal que vemos trazendo tanta tristeza para as famílias, perdas, pessoas queridas partindo, outros em hospitais correndo risco de morte, mas Deus tem dado a graça e aqui nós estamos. Quero também aproveitar essa oportunidade e agradecer aos irmãos, agradecer à igreja pelo carinho demonstrado para com a minha vida, pelo meu aniversário. Agradeço a todos vocês que se lembraram e tiraram um momento para mandar uma mensagem de amor, de carinho, de confraternização. Agradeço muito a todos vocês, meus queridos irmãos. E na continuação da nossa devocional da noite, eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho em um personagem. Estevão encontra aqui no livro de Atos, capítulo 6 e capítulo 7. Estevão foi um homem de fé, um homem escolhido entre os seis, né? 6 foram escolhidos para serem diáconos, e ali estava Estevão, um homem cheio de fé. Eu gostaria que nós lêssemos primeiramente o texto. Nós vamos ver aqui Atos capítulo 6, os versículos de 8 ao 15. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E exercitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. E também, meus irmãos, capítulo 7, versículos 57 a 60. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E apedrejaram a Estevão. Meus queridos irmãos, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, preza pelo direito à vida, que é garantida por lei. Princípio da dignidade humana. Ou seja, em outras palavras, nós estamos resguardados pela nossa Constituição de que o direito à vida é uma dignidade humana. Na lei espiritual, Deus dá a vida. Portanto, é Deus somente quem pode tirar a vida de uma pessoa.
Infelizmente, o homem tomou para si tirar a vida do seu próximo. Nas Escrituras, o primeiro caso que nós vemos é de Caim, matando a seu irmão Abel. Nos dias atuais, a banalização de tirar a vida se tornou algo tão volúvel, tão fútil, que nós vemos aí jovens, adolescentes, matando um ao outro por causa de um tênis ou por causa de um celular. Não há mais amor ao próximo. Desde que o mundo é mundo, a religião é usada para tirar a vida do outro. Nós vemos cristãos que mataram outras pessoas em nome de Deus nas cruzadas. Quando olhamos lá as cruzadas, a guerra entre os cristãos e os muçulmanos, cristãos que foram mortos pelo nome de Deus, muçulmanos matando cristãos nos nossos dias. No Sudão, orem, irmãos, quando vocês tiverem suas orações, orem pelo Sudão. O Sudão, um país africano, ele foi dividido em Sudão do Sul, onde há os cristãos, e Sudão do Norte, os muçulmanos. E os muçulmanos, lá os sudaneses do Norte, invadem o Sudão do Sul e ali eles fazem as piores coisas que você possa imaginar em pleno século XXI. Mas os outros países não estão interessados, porque o Sudão não tem, digamos, relativamente valor algum, não produz petróleo. Então o Sudão é um país que não há interesse das nações em defendê-lo. E as atrocidades que são ocorridas pelos sudaneses do Norte contra os seus irmãos do Sul é terrível, por causa da religião, porque no Sul são cristãos, no Norte são muçulmanos. Em outros países também. E aí nós poderíamos ver tantos e tantos outros casos que ocorrem por causa de religião. A religião, o sentido é religar o homem a Deus. Mas, infelizmente, esse sentimento, esse sentido, deixou de ocorrer há muito tempo. Portanto, não é a religião que liga o homem a Deus. Eu sou batista, por convicção. Na minha adolescência, aceitei e recebi o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E foi numa igreja batista. Deus a usou para que eu pudesse conhecer do Evangelho e da salvação de Jesus Cristo. Entendo pelas Escrituras que nós, os batistas, é o que mais procuramos seguir a palavra de Deus, como está na palavra de Deus, mas não é a Igreja Batista que irá nos salvar, nem a Igreja Presbiteriana, nem a Igreja Católica, mas o que vai nos salvar é nós nos rendermos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Temo por algumas religiões que creem eles que já nasceram num berço cristão. Quando eu era bebê eu fui batizado, então eu já não sou mais pagão. E isso é um erro tremendo, porque os seus pais não podem escolher por você. A decisão da salvação é feita por você e não pelos seus pais. Mas deixando a religião de lado, porque eu só estava enfatizando essa questão por causa de que usam da religião para matar uns aos outros. E aqui nós vemos um caso específico, né? O povo judeu, não o povo, mas os religiosos, né, hebreus, usaram da religião porque tentaram, por todos os meios, destruir ao Senhor Jesus Cristo. Tentaram calar o Senhor Jesus Cristo pela morte. E não sabiam eles que estavam executando os planos de Deus. Veja bem, irmãos, muitas vezes nós, no nosso dia a dia, quando vemos algumas coisas ocorrendo, que até foge do nosso controle,
E aí nós começamos a pensar que também está fugindo do controle de Deus. Veja bem essa situação. Deus usou aqueles religiosos para que realizassem o seu plano de salvação ao homem. Era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse crucificado, era necessário que o Senhor Jesus Cristo fosse pendurado no madeiro, e era necessário que ele se tornasse maldito, para que pela sua maldição nós tivéssemos a bênção. E Deus usou essa situação dos religiosos que, enfurecidos porque diziam eles que Jesus Cristo estava indo contra a lei de Moisés e contra os princípios que eles criam, e eram falsos, porque, na verdade, se eles crescem nos princípios que Moisés deixou, eles receberiam Jesus Cristo de braços abertos. Mas esses mesmos religiosos que perseguiram ao Senhor Jesus Cristo, também perseguiram a Estevão. Estevão, que havia sido escolhido para que fosse um dos 6 e cuidasse das viúvas e dos órfãos, pois estava havendo uma discussão dentro da igreja primitiva, pois os religiosos, os discípulos estavam, digamos, cuidando das viúvas hebreias e deixando de lado as viúvas gregas e estrangeiras. Então, reuniu-se os apóstolos e falou: olha, vamos escolher homens de fé, homens fervorosos, para que cuidem das viúvas e dos órfãos. E foi levantado ali esses homens, entre eles Estevão, para que pudessem cuidar desta causa. Mas Estevão não ficou só na questão de ali ser um bom diácono. Irmãos, eu confesso a vocês, sou batista, como eu disse, por convicção, e uma das práticas que nós temos é de ter um diaconato. Está faltando isso na nossa igreja por vários motivos, né? Inclusive o diaconato parece que passou a ser uma coisa que deveria ser boa, passou a ser ruim em algumas igrejas. Eu mesmo fui pastor de igrejas que haviam ali pessoas que haviam sido ordenadas e elas não entendiam e não compreendiam claramente qual era a função delas. Alguns achavam que era para fiscalizar o pastor. Alguns ficavam vendo o que o pastor fazia, o que o pastor deixava de fazer. Alguns queriam só ter a oportunidade de pregar e ficar ali se mostrando como tendo um cargo. E aí vemos em algumas denominações que isso infelizmente ocorre, pessoas que são diáconos, mas eles esquecem que a função do diaconato é cuidar das 3 mesas. Esquecem de que a função do diaconato é cuidar das viúvas, dos órfãos, cuidar da mesa da igreja e também cuidar da mesa do pastor. Mas, independente dessas questões, Estevão era um diácono fervoroso, um homem cheio de fé. E ele, além da função diaconal, ele também falava e anunciava ao Senhor Jesus Cristo com coragem e com destemor. Isso trouxe aos religiosos da época a ira. Como nós crucificamos, né? Não aceitavam, eles jamais iriam aceitar ou iriam dizer nós matamos ou nós crucificamos o líder deles. Mas a verdade é esta, né? Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, pelos meus pecados. Mas os religiosos daquela época ali foram usados para esta questão. E eles não admitiam, jamais sacerdote, sumo sacerdote, iria aceitar ou dizer a nós que crucificamos o Messias. E Estevão falava batido. Estevão falava, se você tiver a oportunidade, eu gostaria que você aproveitasse, lesse toda o capítulo de Atos 7 e 8, para você compreender melhor a história
aqui de Estevão. Nós não temos tempo suficiente, gostaríamos de discorrer mais sobre Estevão disputando no sentido de mostrando a eles as Escrituras, eles que usaram as Escrituras como uma forma de dizer, olha, Estevão está burlando, cometendo erros em cima do livro da lei, de Moisés. Estevão usa toda a história israelita para mostrar exatamente que ele estava seguindo os preceitos deixados por Moisés e agora recebendo ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e o qual Moisés ordenara. Moisés mesmo disse, olha, seguia este, né? Achava Moisés um dos maiores líderes, ele diz, olha, eu sou o líder de vocês, mas virá um líder muito maior que eu. A este seguir. E Estevão confrontava com esses religiosos sobre todas essas questões, e isso enfurecia mais eles. Pois há aquele ditado, quando você está num debate, numa discussão, e você começa, digamos, a vencer ou perder pelo diálogo, aí vem a fúria, vem a ira. Quantas vezes você começa a conversar com uma pessoa sobre questão espiritual e ele se vê que não tem resposta? Porque nós, cristãos, irmãos, nós estamos preparados, eu creio que todos vocês também estão preparados para não ficar discutindo, não entrar em dissensões, nada disso, mas confrontar no sentido que a pessoa possa ver e entender que ela precisa de Jesus Cristo. Se você estiver num debate e perceber que você está passando para a discórdia, para. Fala, vamos deixar para uma próxima oportunidade, a gente conversa sobre isso, não está indo a bom termo. Porque você percebe, quando a gente começa num debate, alguma coisa pode não sair bem. Mas Estevão, cheio de fé, tranquilo, espiritualmente falando, foi falando e mostrando a eles o que irou muito os seus corações. E eles partiram para o apedrejamento e apedrejaram Estevão. Olha que interessante, levaram para fora da cidade. Era uma coisa assim muito comum naqueles tempos, de que, inclusive está na lei de Moisés, se um profeta falar alguma coisa e aquilo não ocorrer, ele deveria ser colocado fora das portas da cidade e apedrejado. Se fosse nos nossos dias, irmãos, quantos pastores, quantos falsos profetas iriam ser apedrejados fora da cidade? Porque, olha, meus irmãos, eu tenho visto e ouvido tantas coisas nesse período em que eu sou pastor, de profecias que não se cumprem, de pastores e de falsos profetas que dizem em nome de Deus, usam, infelizmente, porque eles têm que usar o nome de Deus, e as suas profecias não são realizadas e as suas palavras não acontecem. Quantos e quantos estariam às portas da cidade sendo apedrejados? Mas Estevão era um homem fiel. A Bíblia aqui diz e relata que ele fazia maravilhas, que ele anunciava o nome de Jesus Cristo, que ele era um pregador eloquente, levava muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas não era isso que os religiosos queriam. Os religiosos queriam eliminar o nascimento do cristianismo. Os religiosos queriam acabar com qualquer um que falasse de Cristo, pois eles disseram que Cristo havia sido morto e estava sepultado, e fizeram de tudo para negar que Cristo havia ressuscitado, que havia estado entre os seus discípulos, entre outras pessoas, e muitos ouviram, e que os milagres estavam ocorrendo através dos seus discípulos e apóstolos. Então, o que deveriam fazer é exatamente apedrejar aquele homem. E apedrejaram a Estevão. Irmãos, nós, pensando nessas palavras, muitas vezes há motivos para nos calarmos. Eu disse há motivos. E se há motivos,
é porque nós estamos corretos. Nós estamos no caminho certo. Muitos pregadores já disseram que quando nós não incomodamos as pessoas, alguma coisa está errada. Incomodar, que eu falo no sentido de anunciar o Evangelho, anunciar o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, nós não devemos entrar em atrito, não devemos entrar em discórdia, não, nada disso. Mas se nós estivermos nos conformando a este mundo, e o mundo estiver se agradando de nós, é um problema que nós devemos tomar muito cuidado. E, portanto, nós devemos olhar aqui para a vida de Estevão, a forma como ele foi firme, não temeu o perigo, enfrentou os religiosos, mostrou coragem ao usar as Escrituras e revelar a falsidade da religiosidade em que viviam. O que levou aqueles homens à ira? Levaram Estevão até as portas da cidade e ali o apedrejaram. Se nós estamos incomodando no bom sentido, se nós estamos falando, e se muitas pessoas estão nos dando ouvido, e se outros que se dizem religiosos estiverem incomodados conosco, entendam que nós estamos no caminho certo. O importante não é nós trazermos discórdia, o importante é nós trazermos a palavra de Deus. O importante é nós falarmos do amor e da graça de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma alegria estarmos, mesmo que através desta mensagem gravada com os irmãos. Mais uma vez eu reitero o agradecimento a todos vocês. E alegria também, nós tivemos o culto domingo presencial, tinha um bom número de pessoas no devido respeito das leis e normas, e queremos e vamos continuar orando para que logo essa pandemia passe, para que nós possamos estar aí com todos dentro do templo. Agradeço também aos irmãos, porque nós temos agora condições de espaço maior dentro do templo, já que tiramos aquelas coisas que estavam no templo e trouxemos aqui para o fundo, arrumando as coisas aos poucos. Agradeço a todos vocês que colocam a sua mão e faz uma coisa e outra para a melhoria do local, para vocês mesmos. Tudo que nós temos feito através da construção foi para melhoria. E agradeço a Deus que vocês estão compreendendo e fazendo melhor ainda aquilo que pode ser feito. O pastor tem ideias, o pastor gostaria de fazer mais coisas, mas infelizmente ou pela saúde, ou por outras questões também, não conhecer certas questões, não vou mexer naquilo que eu não sei. Mas irmãos como Tim, agradeço a você, Tim, que deu uma melhorada na questão da parte elétrica. Agradeço as irmãs que vêm aqui com tanto carinho fazer a limpeza. Poxa vida, é tão bom ver vocês com tanto carinho pelo templo que é de vocês, isso me alegra. Agradeço aos irmãos que vieram e tiraram todas as coisas do templo e passaram aqui para o fundo. E agradeço todos vocês que têm demonstrado tanto amor e carinho por este local, porque aqui é o templo, nós somos o templo do Espírito Santo. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo, mas se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que ter amor ao templo físico onde nós nos reunimos para adorar ao Senhor, e mais ainda, a presença de todos os irmãos. Eu me alegro muito de estar aqui no templo. Eu me alegro de estar aqui, poder orar e ver a palavra do Senhor, e de ler, e de poder gravar, e de estar juntamente com os irmãos. E eu louvo a Deus por todas essas coisas. Vamos orar, meus queridos irmãos. Bondoso Deus, ó Pai querido, eu agradeço a Ti pelas ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Agradeço a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço porque Tu és, ó Deus, um Deus maravilhoso. Quando muitas vezes nós nos sentimos que tudo está perdido, que tudo está fora do controle, ao contemplarmos e vermos as Tuas maravilhas e sabermos que o Sol está no mesmo lugar, que os planetas estão no mesmo lugar, que a Terra está no mesmo lugar e que tudo está acontecendo conforme a Sua perfeita vontade. Nada fugiu do Seu controle, nem mesmo essa pandemia que tem nos assustado, tem
tirado vidas e tem trazido tristeza aos nossos corações, isso não fugiu do seu controle, Pai querido. Sabemos que o Senhor em tudo está no direcionamento. E mais ainda, sabemos que tudo o que ocorre, ocorre para o melhor para nós e para nossas vidas. E que um dia todos nós estaremos nas mansões celestiais. Pai de amor, quero nesse momento colocar a vida da irmã Eva, a vida da irmã Hébia, a vida da irmã Regina, Senhor Deus, a vida da irmã Zoé. Todos os irmãos que estão passando por um problema de enfermidade, Senhor Deus, coloca a sua mão saradora, dá a sua graça, dá a sua bondade, Senhor Deus. Também queremos, Deus, agradecer pela vida da irmã Andréia, por ter terminado o tratamento, continue dirigindo a tua serva, dando orientação e graça, a Deus, e que possamos olhar, ó Deus, para a vida da irmã Andréia, para a vida da irmã Miriam, para a vida da irmã Eva, para a vida da irmã Hébia, e com alegria ver que o Senhor tem sustentado a cada um desses irmãozinhos queridos, ó Deus, e o Senhor tem nos direcionado e nos mostrado as tuas maravilhas. Obrigado, Pai de amor, nós agradecemos. Estamos felizes também com a irmã Rita, pela chegada da sua sobrinha Maria, Senhor Deus. É verdade que o Senhor levou uma, mas a outra pôde vir e estar no meio dos seus pais, no meio da sua família. E isso mostra, Senhor Deus, que o Senhor está dando mais uma oportunidade a Maria para que ela possa crer e receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Obrigado, Pai de amor, por todas as coisas. Obrigado pela vida dos irmãos, pelo carinho demonstrado pelo meu aniversário, por tudo que eles têm demonstrado no dia a dia para com a minha vida, para com a vida da Rosângela, para com a vida do meu pai. Obrigado, querida igreja, porque vocês têm demonstrado seu amor e seu carinho. Eu oro e agradeço a Deus por tudo isso, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.